Oi meninos, tudo bem com vocês? Então bora aí para nossa videoaula de hoje. Encerramos o capítulo 3, né, que a gente falou sobre grandes navegações. E agora a gente começa o nosso capítulo 4, Reformas Religiosas, a partir da página 43. Então já pega a apostila, já pega o caderno para fazer as anotações necessárias e bora lá. Gente, o que acontece? Ano passado todo a gente ficou falando aí basicamente sobre o continente ali nortezinho da África, né? Quando a gente pensa o Egito, o Oriente com a Mesopotâmia, fomos para a Grécia, fomos para Roma, pensamos a Europa com o feudalismo, né? E agora, início do ano, a gente começou a se deparar com outros continentes já, né? A gente pensou agora já grandes navegações. Antes mesmo a gente falou do renascimento cultural, né? Falamos ali sobre a Itália, e a Itália está fazendo relações com o Oriente, né? Pensando, por exemplo, a Índia. Falamos sobre as grandes navegações, momento esse em que portugueses e espanhóis também queriam ir para esse Oriente, mas se deparam com um novo continente, que no caso é a América, mas antes de fazer isso, estão encontrando também a África, ou seja, agora estamos descobrindo novos mundos, né, pra gente comentar. Mas nesse capítulo aqui 4 de Reformas Religiosas, a gente volta o nosso olhar um pouquinho de novo aí para a Europa, para pensar um movimento que vai acontecer lá, que vai ser muito importante, vai ser um divisor de águas de como que a religião era encarada na Europa e como que agora ela vai passar a ser. Então vamos lembrar, quando a gente fala de Idade Antiga, quais são as características religiosas daquelas sociedades? Eles são politeístas, né? Eles acreditam em vários deuses. Quando a gente vai estudar Roma, a gente vê que eles eram politeístas inicialmente. Mas aí surge um grupo religioso, né? Que é uma religião do tal do cristianismo, que era uma religião perseguida, que depois passa a ser tolerada e que depois passa a ser oficial. Do fim da Idade Antiga para o início da Idade Média, né, toda a Idade Média, a gente vai ver a consolidação da Igreja Católica como a igreja mais forte dentro da Europa e, consequentemente, como a Europa era esse centro do mundo, né, vai ser a religião mais forte do mundo, beleza? Só que a partir da Idade Moderna, a gente vê que as coisas começam a mudar, esses valores vão passar a ser quebrados. Então vamos entender o que acontece. Bora ir na página 43, que analisar ela é muito interessante. Esse primeiro quadro aqui de cima é do Rembrandt. É um artista extremamente famoso, tem até algumas obras dele no museu aqui do Brasil, lá em São Paulo, no MASP. Quando a gente olha para esse quadro do Rembrandt, o que chama a atenção nele? Primeiramente, a gente vê aí um corpo humano sendo estudado, né? Cara, dá pra se pensar isso na Idade Moderna? Não dá. Na Idade Média, que eu quero dizer, me desculpe, não dá. Agora, a partir da Idade Moderna, os homens, né? Por que eu falo homens aqui no caso? Vamos lembrar aí dos machismos culturais existentes aí da época. Esses homens e algumas mulheres, bem pequena parte, escondidas, né, e tudo mais, podem se dedicar agora ao estudo do corpo humano. Vamos lembrar lá do renascimento cultural que a gente viu, é o renascimento da ciência. Agora o antropocentrismo, o movimento humanista, é o ser humano no centro de tudo. E isso vai totalmente contra a doutrina da Igreja Católica de corpo sagrado, quem detinha esses conhecimentos era só os membros da Igreja Católica e tudo mais. Esse quadro de baixo, essa pintura de cima é de 1632, ou seja, século XVII, já estamos falando aí de Idade Moderna. Essa pintura aqui de baixo é de 1509, século XVI. Também estamos falando de Idade Média, de Idade Moderna. Só que olha o que é a temática desse quadro, do Rafael aí. Lembra lá das Tartarugas Ninjas que eu comentei com vocês? O nome deles, né, é inspirado em artistas renascentistas. Escola de Atenas. Estamos falando então de onde? Grécia. Lembra, a Idade Moderna, ela renasce do quê? Do que eles consideraram que era uma idade em que as pessoas podiam pensar que era a Idade Média, a Idade Antiga, tá? Então, quando eles colocam aqui essa escola de Atenas, eles estão representando aqui inúmeros filósofos, né? E lá no meio a gente tem um
dois filósofos, no caso, fundamentais para pensar a filosofia do mundo. Inclusive, eu quero que vocês pesquisem mais sobre esse quadro aqui. Eu quero que vocês pesquisem, primeiramente, quem são esses dois sujeitos que estão lá no fundo. Tem um sujeito que está fazendo assim, tem um sujeito que está fazendo assim. Quero que vocês vejam quem são eles, por que eles estão fazendo isso, que técnica de pintura que foi aplicada nesse quadro. Aqui no caso não dá pra gente ver muito bem, mas tenta colocar aí no computador uma outra imagem desse quadro que dá pra gente analisar melhor a técnica de pintura que eles usam, que a gente vai voltar a discutir mais sobre esse quadro aqui. Mas resumindo, agora quem que é o destaque daqui? É o ser humano, tranquilo? E aí vocês também vão responder comigo essas perguntinhas aqui, ó. O humanismo foi um movimento que marcou a Europa a partir do século XIV. Tomando como base os nossos estudos sobre o humanismo e as obras apresentadas, responda as questões a seguir. As obras, no caso, essas duas, né? Número 1, qual era o principal objetivo do humanismo? Vocês vão responder no caderno. Número 2, de que maneira o objetivo do humanismo pode ser observado nas obras de Rafael Sanzio e Rembrandt? Vão responder também no caderno, por meio do que eu falei e analisando aqui. E 3, estabeleça a relação entre a difusão do pensamento humanista e o desenvolvimento de um espírito mais crítico pelos europeus. Tudo isso aqui a gente já comentou, vocês vão fazer no caderno, tranquilo? Vira na 44 para mim. Crise da Igreja Católica. Beleza, o que acontece? A gente já viu então que desde o século XIV está tendo desenvolvimento do humanismo, está tendo desenvolvimento do antropocentrismo. Eu tô tendo diversos artistas sendo financiados aí por burgueses para pensar isso. A igreja também não fica atrás e patrocina também alguns artistas, né? Por exemplo, Michelangelo, que vai pintar a Capela Sistina, tudo isso para tentar melhorar a moral da igreja. A igreja continua sendo uma instituição muito forte, tanto é que ela é forte que ela patrocina as grandes navegações, porque ela está em busca de fiéis, mas para ela patrocinar essas grandes navegações, tá acontecendo alguma coisa muito pesada com ela dentro ali da Europa. E é aqui que a gente tem que pensar a crise da Igreja Católica. Só para lembrar uma coisinha com vocês. A apostila de vocês, ela não segue uma ordem cronológica. Então é muito importante a gente entender que às vezes a gente está indo e vindo. Esse contexto aqui, que a gente vai comentar agora, sobre a questão da crise da Igreja Católica, a gente vai pensar ele já desde antes de contexto da Grande Navegação, durante e depois, tá? Beleza. Crise da Igreja Católica. Então a gente já comentou que durante a Idade Média, quando a Igreja Católica ela se faz realmente ser a instituição mais forte do mundo, né? Ela era aquilo que dominava a mente das pessoas. Eu tenho uma política descentralizada, os senhores feudais eles comandam apenas pequenas porções de terra, mas quem que mentalmente manda em grandes porções? A igreja. Idade moderna, a coisa muda. Quem que agora comanda tudo? É o rei, é a centralização do poder, né? Esse rei ele vai ter um comando total ali sobre as regiões, vai unificar um monte de terra, mas vai chegar certo momento que vai ter um grupo que vai incomodar o rei. Vai ser que grupo? A igreja. Lembra da pirâmide social que eu sempre faço com vocês? Deixa eu só desenhar ela aqui rapidinho. A gente fala que no topo, quem que eu coloco? O clero, também chamado de... Nossa, a letra tá maravilhosa. O clero, também chamado de igreja. Quem que é o de baixo? A nobreza. E quem faz parte da nobreza? O rei. Já os de baixo são os camponeses. Tranquilo? O que acontece? O clero está no topo da pirâmide social. Eles são o menor número de pessoas de uma sociedade, mas eles estão no topo, ou seja, eles têm mais poder. E isso vai começar a incomodar o rei. Então, primeiramente, lá na Idade Média, o Estado, né, os senhores feudais, enfim, a gente viu que eles haviam doado muitas terras para a igreja, né, como forma, por exemplo, até de ir para o céu, garantir essa passagem para o céu. Então, assim, isso vai ser um problema para os reis, porque eles, primeiramente, eles vão querer aquelas terras que a igreja está ocupando, terras que haviam sido doadas, né, inicialmente por senhores feudais e tudo mais. A igreja cobra impostos altos,
o rei também vai querer esses impostos que a igreja está cobrando. E terceiro, que a igreja vai ter algumas práticas lá dentro que vai ser contra grande parte aí de alguns reis e de uma população de modo em geral. O que acontece? A gente tá vendo aí que tá tendo um movimento humanista, movimento do antropocentrismo. A gente viu, por exemplo, a teoria heliocêntrica, né? E a igreja ainda continua sendo muito ferrenha a esse tipo de críticas, tá? E ela ainda vai perseguir uma galera. A gente viu, por exemplo, Galileu Galilei, ele vai ser aprisionado dentro da casa dele e não vai ser possibilitado de publicar a teoria heliocêntrica, tá? Porque a igreja vai defender a teoria geocêntrica, né, da Terra como centro de tudo. E aqui o que acontece? A burguesia também vai entrar nessa briga de ser contra práticas da igreja. Se eu estou falando de burguesia, lembra, o burguês, deixa eu só colocar um negocinho aqui carregar. Problemas técnicos. Lembra, se eu tô falando de burguesia, no que a burguesia tá interessada? Dinheiro, tá? Então, para ter incomodado a burguesia é porque está se tratando de motivos de ordem financeira. O que acontece? Vai existir uma prática de empréstimos de dinheiro. A burguesia era detentora de dinheiro, emprestava dinheiro e depois recebia a juros, né? O que é a juros? Vou explicar matemática, vocês já estudaram um pouquinho isso, mas vamos lá. Vamos supor, se burguês, lembra que não existe reais. Vou pegar esse exemplo aqui só para vocês entenderem. Sou um burguês, tem uma pessoa que está precisando de dinheiro, eu empresto R$200 para ela. Empresto, tô dando, não, ela vai ter que me pagar. Quando ela me pagar, ela não vai me pagar 200, ela vai me pagar R$300. Tá me pagando mais do que eu dei, certo? Esse R$100 a mais que ela tá me pagando se chama juros. E aí cada um vai ter os juros do valor que quiser e os juros é aplicado em cima do montante inicial, ou seja, em cima dos 200. Vamos supor 2% ao mês. Você vai pegar aí esses R$200, calcular 2% ao mês. Em matemática com a Daiane, vocês vão ver melhor sobre isso, né? Enfim, e aí essa prática de empréstimo de dinheiro, chamada de usura, vai ser extremamente condenada pela igreja. Outra coisa, a questão de lucro. Por exemplo, um vendedor querer vender um produto com preço diferente de outra pessoa e tudo mais. Vai ter uma tal de doutrina do preço justo. E isso também vai incomodar já os burgueses, né? Cada um quer ser livre para comandar seu comércio da forma que melhor entender. E aí a gente também vai ter críticas à igreja, a práticas que ela fazia. Ela está condenando os burgueses pela questão do lucro e tudo mais, mas ela também faz coisas que não agradam muita gente aí da população. O que acontece? Vai ter um negocinho que a gente vai falar muito chamado de venda de indulgências e simonia. O que quer dizer isso? A venda de indulgências e a simonia no caso, ela vai ser a venda de produtos de ordem sagrada. Por exemplo, pessoas lá que vendiam um pedaço de madeira que eles alegavam ser um pedaço da cruz que Jesus Cristo carregou. Essa venda de produtos considerados sagrados é chamada de simonia, tá? E eram produtos vendidos a preços extremamente altos. E a venda de indulgências vai ser a venda de como ir para o céu. Como assim, Ana Lívia? Deixa eu te explicar melhor. Que afinal é o grande objetivo lá da igreja? Fazer com que você se livre, né, de seus pecados, não seja um pecador e que ao final de sua vida você ressuscite e você vá para o paraíso. Só que é todo mundo que vai? Não é todo mundo que vai. Uma forma de garantir sua ida para o céu é pagando. Isso mesmo. Inicialmente, aí, já desde a Idade Média, a igreja ela vai cobrar aqui na vida terrena para que as pessoas fossem para o céu. E isso é chamado de venda de indulgências, tá? Eram coisas que os seres humanos aqui na Terra pagavam para garantir a sua ida e ir para o céu.
E essa concessão de indulgências já era algo que acontecia desde a Idade Média aí, quem havia participado de cruzadas, enfim, dedicava mesmo sua vida e valores para poder garantir sua ida para o céu. Tem um quadro aqui da página 45 que é muito legal a gente analisar, vocês até vão fazer uma tarefa sobre ele também em casa, Bosch, o navio dos tolos, tá no Louvre aí em Paris. Lembrando, aproveita as férias aí, gente, um monte de museu é disponível para visitar virtualmente, o Louvre mesmo, vai fazer visitas aí. Essa pintura foi produzida pelo artista flamengo Hieronymus Bosch. Por meio dela, ele faz uma crítica aos costumes da sociedade europeia ocidental do início do século XVI. Em primeiro plano, foram representados membros do clero, uma monja franciscana e um representante do baixo clero. Esses dois personagens, assim como os demais, estão ocupados em comer, beber, cantar, jogar e se distrair. Gente, vamos lembrar o que aconteceu na Europa no século XIV? Lembra comigo, motivos que levam ao fim da Idade Média? Fome, peste. Então esse caráter aí de regalias de comida, bebida, é algo permitido para todo mundo da idade aí, início da Idade Moderna? Nunca! Lembra por que eles estão se lançando às grandes navegações? Justamente porque a Europa está quebrada, tá? Então, você vai me comentar por que é uma crítica e na próxima aula a gente vai falar mais sobre isso. Então, o que acontece? É nesse contexto aí de reis querendo essas terras da igreja, reis querendo os impostos também que a igreja comanda, os humanistas que estão grilados já com as interferências da igreja, por exemplo, na área científica, né, querendo controlar o antropocentrismo e tudo mais. Os burgueses também que estão grilados com essa crítica à usura, que é a questão do empréstimo de dinheiro, a questão da doutrina do preço justo, população aí, uma galera também que já está sendo contrária a coisas que a igreja faz, como por exemplo a simonia e a venda de indulgências, junta todo esse combo, o que é o resultado final? Bomba. A igreja está caminhando aí para um movimento de decadência. É muita gente que está já indo contra esse pensamento religioso forte demais dentro da Europa, tranquilo? Então é a partir daí que a gente começa, a partir aí do século XVI, ou seja, anos 1500 por aí, a essa crise dentro da Igreja Católica do Ocidente, tranquilo? Por que a gente sempre frisa o Ocidente? O Oriente, a gente vai ter lá Constantinopla, né? Quando eu falo Igreja Católica do Ocidente, quando eu falo do Oriente, eu tô falando de Igreja Ortodoxa. Já tinha havido um cisma, né? Já eram igrejas aí de caráter diferentes. A ortodoxa, lembra lá, se não lembra, volta na nossa apostila do ano passado para lembrar. A igreja ortodoxa vai ter características já diferentes da igreja católica. Tranquilo? E esse movimento, ele vai significar uma ruptura dessa unidade da igreja católica, aquela unidade, única igreja do Ocidente, tão forte, ela vai começar a perder essa força um pouco aí, tá? Então, por hoje, por hora, é só, vamos fazer aulas mais iniciais, assim, mais tranquilas e tudo mais. Temos aí mais um tempo aí pela frente com a quarentena, então vamos aí de boas. Anota para a casa de vocês. Anota. Pesquisar a pintura da Escola de Atenas da página 43. Fazer as tarefinhas do 1 ao 3 também da página 43. Virou. Página 44, organize as ideias. Página 45, interpretando documentos. E página 46, organize as ideias. Tranquilo? Então, página 43, 44, 45 e 46. Tranquilo? Um beijo, fique todo mundo bem.